Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está começando o Aparecido Debate, um programa para que você se informe e forme a sua opinião. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Renato. Uma ótima noite para você em mais uma terça-feira aqui no Aparecido Debate. Vivemos o tempo da Quaresma, um tempo de reflexão. E no programa desta noite, aproveitamos para falar também desse olhar para dentro de nós mesmos, dos nossos erros e como se libertar do pecado. A Bíblia nos apresenta vários caminhos para nos ajudar em nossos esforços para vencer o pecado e buscar um caminho de conversão, sobretudo neste período de Quaresma. E para nos ajudar, então, a debater este assunto, recebemos aqui no estúdio o Padre Jonas Pádua para poder conversar com a gente sobre isso tão importante, né, Padre? Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. É um prazer, Rafa, estar com você, com o Renato, com todos os nossos queridos telespectadores da TV Aparecida, para falar de um tema tão especial e tão importante para todos nós cristãos. Com certeza. Padre Jonas, que é missionário redentorista, né? É importante a gente frisar isso também. E bom, Padre, nós estamos então entrando, né, num tempo de recomeço, de retomada e de reviver, né, a vida batismal, que é então a Páscoa. Como que a gente pode, né, tornar essas práticas agora da Quaresma para os nossos hábitos presentes na nossa vida? Trazer então para pós-Quaresma também, não é? É muito importante a gente poder entender esse tempo que nós estamos vivendo da Quaresma, tendo em vista a Páscoa, de fato, né? E a nossa vida cristã é constantemente fazer memória, lembrança dessa Páscoa. Então, o tempo da Quaresma, a gente costuma dizer que é um tempo de grande retiro que a igreja disponibiliza. Mas não significa que passou a Quaresma, passou todos os nossos exercícios espirituais, né? De modo muito geral, né? Que é a oração, o jejum e a esmola, a caridade. Então, são exercícios constantes, né? E a gente costuma dizer, né? Não é porque a gente celebra o dia de algo que só vamos celebrar naquele dia, né? Como o Dia das Mães, o Dia dos nossos santos padroeiros. Não, a gente continua fazendo memória, mas em um tempo especial que a igreja nos possibilita para viver o ápice da nossa fé, que é a Páscoa. Então, todos esses exercícios quaresmais que nós fazemos, seja na Quaresma e pós-Quaresma, têm em vista a ressurreição, a nossa ressurreição com Jesus. Então, por isso que tem sentido a oração cotidiana, diária na nossa vida, o jejum, recordando de todas as pessoas que passam fome também, e às vezes a gente usa do excesso, né? Então, o jejum vem nos lembrar de sermos também mais moderados, seja na alimentação, seja no nosso modo de viver, né? E também a caridade e a esmola, lembrando sempre dos nossos interlocutores, das pessoas que nós convivemos, no qual a igreja existe, que é para os pobres, que é para os mais necessitados, que é para as pessoas carentes, né? Então, por isso que a esmola, a partilha, vem ser esse sinal. Então, esses três passos são três exercícios espirituais que a Quaresma nos motiva de modo intenso, mas que todos nós, cotidianamente, somos convidados a praticar. Com certeza. Padre, boa noite, obrigado por estar essa noite aqui com a gente. O senhor até falou um pouquinho já disso, mas gostaria que o senhor desse mais exemplos para a gente, dessa forma prática, né, para que busquemos a conversão, tendo em vista a Páscoa do Senhor. Por exemplo, o jejum, o senhor acabou de falar aí, às vezes a pessoa deixa de fazer alguma coisa, ou o jejum, achando que só aquilo é o suficiente, e depois, durante o ano, né, isso não acontece mais. E aí é uma prática constante, como o senhor reformou para a gente, né? Isso mesmo, Renato, porque assim, às vezes também, o erro não está só na prática. Porque às vezes, assim, eu deixei de comer alguma coisa que eu prometi para Deus não comer toda quarta-feira, toda sexta-feira e assim por diante. Claro que isso tudo tem relação à condição familiar, social, econômica, cultural. Então, não significa que, por exemplo, eu estou fazendo jejum de carne todas as sextas-feiras, todo mundo tem que fazer. Não. Às vezes, dependendo da realidade cultural, social, econômica da pessoa, não tem condições para se fazer. Mas a gente pode fazer jejum, talvez, aí, de fofocas, um jejum de falar dos outros. Principalmente. Exatamente. Então, é nesse aspecto que nós também podemos trazer como virtude para a nossa edificação da nossa fé, né? Então, não é somente de alimentos, não é somente de situações, mas também de práticas comportamentais que a gente pode também fazer jejum e que é importante também a gente fazer jejum, por que não, né? E claro que Deus entende a realidade de cada família, de cada realidade social que cada pessoa vive, para que isso também não seja uma camisa de força, pelo contrário, que tudo isso que nós façamos, como o jejum, que você deu exemplo, né, Renato, nos sirva para nos encontrarmos com Deus.
e não nós vivermos numa prisão ou no sentimento de castigados ou de culpados por essa situação, né? Porque Deus nos quer livres, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, isso daí tem que ser de maneira livre, libertária, de uma vida em pecado para uma vida cheia de graça. E essa reflexão não só para este momento também, mas é claro, seguindo para todo o ano, né? Papa Francisco também tem feito uma série de catequeses, né, falando sobre vícios e virtudes, isso nas audiências gerais de quarta-feira. A gente deve estar então atento a esses ensinamentos do Santo Padre para a gente se libertar de fato, né, Padre, em relação aos pecados? Com certeza, porque nós somos seres de comunicação, de linguagens. Então, o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, ao nomear, seja vícios, pecados, a gente dá nome aos nossos sentimentos, às reações, aos comportamentos humanos que não favorecem a edificação cristã, que não favorecem a edificação humana. Então, quando o Papa Francisco nos fala, seja de pecados e de vícios, a gente está nomeando características e comportamentos humanos que não são cristãos e que não favorece essa intimidade com Deus, né? Então, é nessa perspectiva que é muito importante, seja o Papa Francisco falando neste momento sobre o tema de virtudes e pecados, mas todas as catequeses dele, que toda quarta-feira ele nos agracia, né? Com a sua sabedoria, com a sua experiência pastoral e com o seu amor à igreja e a Deus, né? Então, são ensinamentos que sempre nos edificam no tempo presente. Então, o Papa Francisco é um Papa do presente, além do seu tempo também, que a gente vê devido às suas experiências pastorais e o seu amor com o nosso povo, né? A igreja. Muito próximo do povo, né, Padre? Muito próximo. Muito. Padre, Mahatma Gandhi chegou a listar os pecados sociais que impactam o mundo hoje. A gente tem até aqui, essa arte aqui, 7 pecados sociais definidos por Gandhi. Riqueza sem trabalho, prazeres sem escrúpulos, conhecimento sem sabedoria, comércio sem moral, política sem idealismo, religião sem sacrifício e ciência sem humanismo, Padre. E nós cristãos também devemos estar atentos, né, a esses males que ferem a construção e também a justiça social, Padre. Com certeza, Renato, porque o pecado pessoal, por assim dizer, ele também já tem traços num pecado social, porque nós seres humanos somos seres sociais. Então, nessa perspectiva, o pecado pessoal já ocasiona algo social, porque resbala no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com Deus e na sociedade onde eu estou inserido, né? Eu não estou desassociado à sociedade, eu não estou desassociado ao relacionamento humano, né? Que eu e todos nós estamos inseridos. E é interessante, o Papa São João Paulo II também, em 1987, ele lançou uma encíclica Solicituto Rei Socialis, que é sobre as preocupações sociais, devido a 20 anos de outra encíclica de Populoro Progresso, que ele vai dizer, sobretudo, essa divisão que existe com relação ao pecado pessoal, o pecado social, e ainda São João Paulo II vem trazer sobre a estrutura de pecado, porque às vezes há condições estruturantes que levam a pessoa a pecar, estruturas injustas, desonestas. Então, o Papa São João Paulo II já vem trazer para nós essa perspectiva de atenção com pecados pessoais, pecados sociais e trazendo até um pouco esse aspecto ecológico, né? Mais adiante, que o Papa Francisco depois vem cunhar esse termo com a gente, né? Parece que o senhor está falando dessa questão de desonestidade, né? A gente vive agora numa era tão digital, tão conectada, né? Com as redes sociais, enfim. Só que com a velocidade da internet também a gente vê o quê? Que vem, infelizmente, né, muitas fake news, né? Que a gente, com o jornalismo, a gente tenta combater isso diariamente. Mentir também é pecado? A gente pode bater nessa tecla? Ah, com certeza. Eu acho que tudo aquilo que desumaniza, que não vem com a verdade do coração, é pecado, porque Deus é verdadeiro com a gente. Então, na perspectiva, quando a gente fala do pecado, a gente precisa olhar mais a graça, né? Porque ainda, quando nós falamos pecado, está muito eu no centro, o ser humano no centro. E quando eu estou no centro, de fato, claro que tem pecado, mas nós que caminhamos para Deus, a perspectiva é ter Cristo no centro, e Cristo é cheio de graça. Então, numa perspectiva de Deus, Deus não mente comigo. Deus não é mentiroso para mim, pelo contrário, Ele se revela na sua totalidade, é um mistério revelador. Então, nessa perspectiva, sendo Deus verdadeiro, e eu experimento esse Deus que é verdadeiro comigo, eu vou ser verdadeiro com Deus, diante das minhas mazelas, diante das minhas graças, diante dos meus pecados, e a reflexão do meu relacionamento com Deus se reflete com os outros.
com os meus irmãos, né? Sim. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu minto, eu não estou mentindo somente para o outro, eu estou mentindo para mim e justamente para Deus, né? E é nessa condição que nós olhamos para nós, para os outros, para Deus e para a sociedade. E aí vai contra o que o senhor falava da intimidade com Deus, né? Que a gente tem que estar sempre regando todos os dias. Sim, exatamente, porque a conversão é graça. Ela não é algo que depende da minha atitude, da minha ação, do meu jeito de ser, do meu jeito de viver. Claro, mas é uma graça dada pelo encontro com Deus. Então, é o encontro que nos favorece a graça. E à medida que a gente se abre ao encontro com Jesus, consequentemente, a conversão vai acontecer. Porque ela vem e nos move. Então, não é algo que parte de mim, não, parte sempre de Deus. Porque é graça, é dom de Deus. Então, o que nós buscamos é Deus, o encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus na palavra, na Eucaristia, na vida de comunidade, nos exercícios espirituais, é que me levam consequentemente à conversão, à mudança de vida. Padre Jonas, e neste ano, a campanha da Fraternidade trata sobre a amizade social, superar as polarizações, promover caminhos possíveis para o diálogo entre diferentes culturas e linhas de pensamento. Isso ajuda o mundo a superar algumas situações de pecado, né? Sim, com certeza, né, Renato? Porque a campanha da fraternidade sempre vem trazer esse lado fraterno. Então, assim, a fraternidade é uma identidade do cristão, né? Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade trazendo sobre a amizade social vem nos questionar e nos provocar do ponto de vista pessoal e social, né? Estrutural, como que andam as relações que favorecem a amizade, a sinceridade, a verdade nesse quesito, né? E superar a polarização, né? Então, nesse sentido, Deus, Ele dialoga com a gente. Deus nunca vai impor nada conosco. Então, só de haver polarização já mostra para nós um fechamento de situações que eu quero fechar comigo mesmo e nem porventura eu dialogo com Deus, porque eu não estou aberto à nova luz do diálogo, do relacionamento com a palavra. Então, já mostra um pouco o fechamento, por mais que seja com as minhas próprias ideias, mas eu estou fechado absolutamente no meu pensamento e desprezo o outro totalmente, e aí eu também vou buscando uma superioridade com relação ao outro, e o outro não é meu adversário, o outro não é meu inimigo pelo ponto de vista que ele pensa diferente ou pensa o contrário, mas pelo contrário, né? Nós nos permitimos que a fé nos converta, então nos transforme. Né? Então, nesse sentido que nós vamos, de fato, superar essas condições de polarização, essas condições que não nos levam a nada. Então, nós precisamos trazer dimensões comuns, e as dimensões comuns são as virtudes. Né? Então, com relação ao pecado, nós temos as virtudes para que possamos combater o pecado, né? Viver bem a nossa fé e trazer virtudes que nos unem. Né? Todo mundo busca a paz, então, pelo amor de Deus, né? Para que guerra nesse sentido? Aliás, a polarização, né, padre, levou, sim, na última eleição, a rupturas familiares, né, inimizades, é isso que ela provocou, né? Pois é, e então a campanha da fraternidade, né, sobre a amizade social, vem nos dizer assim, por qual sentido e preço a polarização? O que está por trás disso também? Porque também tem interesse econômico aí por trás, tem interesse político por trás disso, né? Então, isso vai favorecer quem? Não a nossa família, pelo jeito, né? Porque você está causando desavença entre nós, familiares, não adianta, não leva a nada, né? Então, nesse sentido é que nós precisamos cuidar, porque também política não é polarização, né? Política com P maiúsculo vem, sobretudo, com diálogo, né? Com diálogo, com o bem comum, a busca do bem comum. É arte de somar, né? Exatamente. Então, a política com P maiúsculo é vínculo de fraternidade, né? Então, a gente tomar muito cuidado, porque senão, às vezes a gente também olha com preconceito uma coisa tão importante para a nossa sociedade, que é a política, né? Que é a vida social e que é a fraternidade que une todo mundo. E a campanha da fraternidade sempre, né, com temas tão pertinentes, isso a cada edição. Padre, os padres da patrística chegaram a relacionar também, né, as doenças espirituais aos pecados que cercam nossa vida. Como então que o pecado pode atingir nosso corpo e principalmente a nossa alma? É interessante a gente poder olhar sobre essa questão dos pecados e as doenças espirituais. Né? As doenças espirituais, o que são? São fraquezas, né, que decorreram da nossa fragilidade do pecado original. Então,
faz parte da nossa carne nesse sentido. Nós carregamos na nossa vida, na nossa existência, essa natureza decaída desde Adão e Eva, por assim dizer, né? E essa fraqueza, ela se manifesta através de vícios, e desses vícios decorre desequilíbrios comportamentais, morais, e é por isso que vem trazer a cura para nós. Então, nós olhamos o pecado de maneira que é doença. O pecado gera doença. O pecado é doença, porque nos fere e fere o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Então, nessa perspectiva, vem dos padres da igreja, sobretudo de São João Cassiano e de Efrágio, se eu não me engano, Pôntico, que foi um monge lá na tradição da igreja antiga, e depois o Papa Gregório Magno, ele vem unir todas as doenças espirituais elencadas por esses dois patrísticos, que resulta para nós nos 7 pecados capitais, né? Então, o que são esses 7 pecados capitais? São os núcleos fundantes de que decorrem outros pecados, por assim dizer, né? Então, por que fere a alma e o corpo? A alma, relação existencial, essa questão do vazio, esta questão que fere Deus e fere as relações. E do corpo, porque às vezes pode virar até psicossomático, né? Às vezes algum rancor, alguma raiva, alguma irritação, que se eu não sou capaz de buscar o perdão primeiramente de Deus comigo e com relação aos outros, isso pode reverberar, sobretudo na pele, né? No corpo com doenças, até câncer, em algumas situações que a gente vê que a própria medicina diz sobre isso, né? Então, a gente chama de pecado aquilo que adoece também, né? Então, adoece no âmbito espiritual, com a alma, e do âmbito físico também. Por isso que tem muitas medicinas que tentam integrar, né, a saúde física com a saúde espiritual. E isso que é uma medicina integrada, porque o ser humano também é um ser religioso. Nós não vivemos, ninguém não vive sem religião, né? Religião do ponto de vista de religare, né? Do ponto de vista de estar com intimidade, em ligação e relacionamento com esse divino, com este Deus, né? Cada religião depois traz também a sua divindade, por assim dizer, de relacionamento, dado nós, seres humanos, seres religiosos. Pois é, Padre Sérgio, tem assuntos aí que vamos aqui discutir, debater ao longo do Aparecer Debate. E, infelizmente, Padre, passou rápido, hein? Passou rápido aqui nosso bate-papo, nosso tempo já acabou. Queria agradecer o senhor por aceitar o nosso convite, estar conversando com a gente sobre esse tema tão importante como libertar-se do pecado nesta noite. Obrigado, viu, Padre? Conte conosco, estamos aí para a missão. Obrigada, Padre, mais uma vez por estar aqui conosco. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre se libertar do pecado. E você já parou para pensar sobre a influência que a culpa e o pecado têm em nossas vidas? Bom, neste bloco, conversamos com Cristine Matar, ela que é professora de Psicologia da Universidade Federal Fluminense. Professora, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer, boa noite para todo mundo, prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Professora, para a gente começar esse nosso bate-papo, poderíamos diferenciar o pecado da culpa? Podemos sim. Pecado vem do latim peccatum, que significa, entre outras coisas, tropeço. Só tropeça quem caminha, não é? Então, são faltas que, né, acontecem em nossa vida naturalmente, né? São escolhas que nós fazemos, nem sempre felizes. Portanto, pecado é algo que, né, faz parte da nossa vida. A culpa é a consciência da falta, né? É a experiência de que algo não saiu como nós acreditamos que deveria ter saído, é uma consciência moral. O problema é quando a culpa é vivida na forma de autopunição e autodestruição, né? Então, a pessoa se castiga, ela se pune, né? Portanto, há uma diferença, sem dúvida, o pecado é inevitável, a culpa como autodestruição é evitável, pode ser repensada e diferenciada de uma responsabilidade pelas ações, né? E seguir a vida sem paralisar, porque a culpa é vivenciada como um sentimento paralisante, podendo levar mesmo aos extremos de uma autodestruição.
Professora, ótima noite para a senhora. Até pegando este gancho também da sua resposta, a pessoa que carrega esse sentimento de que pecou, esse sentimento de culpa, como que isso pode refletir, então, na sua vida, se não for cuidado, né? Quando buscar ajuda psicológica? Muita atenção neste caso também, né? Sim, ótima questão, obrigada pelas perguntas. Então, se reflete, sem dúvida, na autoimagem e na autoestima, no sentido de um autodesprezo, né? A pessoa passa a se desconsiderar, a acreditar que não é merecedora, né? Por exemplo, de uma nova chance, de uma nova oportunidade, ela não consegue se perdoar e, portanto, ela começa a buscar situações que são para ela muitas vezes prejudiciais e destrutivas. Ela acredita que merece sofrer e, né, e procura ou entra em situações de sofrimento. Nesse momento, uma ajuda psicológica é bem-vinda para que ela possa analisar com tranquilidade os seus passos, sejam eles acertados ou não, que fazem parte de uma existência humana. E, com isso, se preparar para outras experiências, para uma reparação, ou, às vezes, para perceber que o que ela fez nem era algo errado, ela estava apenas se protegendo, se preservando, se defendendo. Mas as pessoas disseram que ela era culpada, que ela não tinha o direito, que ela não podia ter feito aquilo, que ela não merecia, e ela vai acreditando que, de fato, tem que se punir. Então, a terapia ajuda nesse sentido da liberação da culpa como paralisia, substituída pela responsabilidade, pelos próprios atos. Somos humanos, vamos errar. Professora, a senhora falou aí sobre terapia, né, sobre psicologia, como ajuda, mas a pessoa, ela pode ter algum processo interno já para começar a trabalhar isso, para sentir, de repente, menos esse sentimento de culpa destrutiva, como a senhora falou? Sim, perfeito. Obrigada pela tua questão. Pode sim, pode separar a responsabilização pelos atos de uma, não é, autoacusação destrutiva, que é o que geralmente nós fazemos. Veja, o arrependimento, ele pode ser muito construtivo. É importante que nós nos demos conta de que ferimos alguém, de que não fomos éticos, né, com alguém, mas que isso nos sirva como um aprendizado, não como algo que nos paralise na existência e nos leve a afundar numa não é, punição e autodestruição. Então, eu falaria, não é, que tanto uma pessoa em terapia, não é, quanto uma pessoa fora da terapia, ela pode exercitar o autorreconhecimento, a autoaceitação e o autoperdão, para que ela possa seguir adiante. E, professora, uma questão também muito importante para a gente pontuar, né? Admitir a culpa é saudável? É necessário? Significa também que valores foram refletidos quando sabe que errou e admitir, então, que errou? Sim, sem dúvida, é importante. E aí, né, a palavra culpa, ela tem uma origem etimológica que significa falta. Algo carece e falta em nossas vidas. Sempre algo falta em nossas vidas. Nós não temos como dar conta de todas as solicitações. Portanto, existe um débito que é existencial. Eu não consigo dar conta de todas as possibilidades, fazer tudo muito bem feito, com perfeição, enfim. Essas exigências, não é? Inclusive de produtividade na contemporaneidade, fazem com que muitas pessoas se sintam sempre insatisfeitas consigo, fracassadas, devendo, falhas, né? Então, nós vamos entendendo que não vamos dar conta de todas as possibilidades. E aquelas escolhas que nós fizemos, consideramos equivocadas, elas poderão ser revistas. Então, eu posso admitir, poxa, eu pisei na bola, eu prejudiquei alguém, eu me prejudiquei. O que eu posso fazer agora, daqui por diante, para modificar essa situação? Então, eu admito a responsabilidade ética, sem uma culpabilização, muitas vezes moral. Eu atendo pessoas na clínica, por exemplo, para finalizar essa resposta, que se sentem culpadas quando começam a se respeitar mais, por exemplo, e a dizerem não a situações de violência, percebe? Essa é uma culpa inautêntica, ela precisa ser removida, porque aí a pessoa pode se respeitar sem se sentir culpada. Então, vejamos que é um fenômeno complexo. É diferente quando a pessoa diz, não, eu feri deliberadamente alguém,
e eu não me arrependo, ou eu me arrependo e gostaria de fazer uma reparação, né? Professora, nós cristãos na missa temos a questão do perdão na Santa Missa, até quando confessamos com o padre. Mas Sim. confessar os pecados faz bem? O ato da pessoa, né, confessar, libera um peso da consciência? Sim, pode liberar, sem dúvida. Compartilhar é sempre melhor do que se manter isolado naquele sofrimento, não é? Muitas pessoas, por exemplo, que chegam a uma situação grave de psicopatologias, né, ou mesmo de pôr fim à própria vida, não é? Uma situação extrema, elas estavam isoladas com o seu sofrimento ou com o seu arrependimento, elas não admitem, não se perdoam e não contam para alguém. Então, a confissão, ela é, antes de tudo, um diálogo, um desabafo, e pode, sim, aliviar. E, a partir daí, a pessoa entender, e se nós analisarmos o Evangelho é para quem errou, né? Nós vamos encontrar Pedro negando Cristo 3 vezes, nós vamos encontrar Paulo de Tarso iniciando a perseguição aos cristãos, né? Então, se esses, não é, amigos do Cristo não se perdoassem, nós não teríamos a continuidade daquele trabalho, o desdobramento do cristianismo nascente. Então, vejamos, o Evangelho é para quem errou. E a pessoa entende isso. Uma confissão pode ser uma conversa sobre isso. Você tropeçou porque caminhava, se levante, siga adiante. Né? Como fizeram figuras históricas do Novo Testamento, que eu acabei de citar. Como é bom termos o diálogo, né? Como é bom conversarmos, né? Poder colocar, né, para o outro também. E, professora, eu queria que a senhora explicasse para a gente essa questão de possíveis dois tipos de culpa. São duas culpas. Uma que leva aí à conversão e à evolução espiritual e outra, como a senhora falava, destrutiva, neurótica. Como explicar essas diferenças? Sim, poderíamos dizer, tá? Você pode sim fazer, né? Você pode usar esse mesmo termo e dizer culpa neurótica, né? E culpa reflexiva, por exemplo, tá? De aprendizado. Você também poderia diferenciar culpa de responsabilização, né? É uma outra diferenciação. Mas quando é que se torna um problema, né? Quando impede você de avançar na existência, quando você se fecha às possibilidades de continuar, quando você não se dá o direito de errar, né? Então, se você se dá o direito de errar, isso é um amadurecimento. Da próxima vez, eu já aprendi essa lição. Eu não vou repetir dessa forma, né? Um pouco como, sabe? Como, não é? Eu acho belíssima a passagem da mulher adúltera, né? Entre aspas, né? Porque quem é que era adúltero ali? Mas em que Jesus diz, né? Atire a primeira pedra. Quem não tiver erros, quem nunca errou de nós, né? Nós somos humanos, então nós vamos errar. A questão é que você consiga se levantar, né? E continuar e aprender com o erro, ao invés de se atirar pedras. Então, não ser apedrejado, não apedrejar, também não se apedrejar, mas que você possa se reerguer, né? Eu penso que o auto-perdão tem muito a ver com a experiência, não é, crística, com a experiência religiosa. Vá e não torne a errar, mas ninguém te condenou, também não vou te condenar. Nós vamos tirando esse peso da condenação, que é um peso moral, que é diferente, não é, da questão ética, né? Então, você veja, nós tínhamos uma aceitação moral, por exemplo, de pessoas escravizadas, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão de pessoas negras, não é? Pessoas africanas sequestradas. Do ponto de vista moral, aquelas pessoas não se sentiam culpadas, aquilo era natural para elas. Do ponto de vista ético, é um crime contra a humanidade, não é? Né? Um crime contra a população indígena, contra a população, não é? Africana, sequestrada e trazida a ferros para trabalhar, como é até hoje, né? A questão do racismo, do extermínio e dos genocídios todos. Então, há pessoas que não têm conflito com isso, aí é um problema. Porque você tem uma anestesia, não é, ética, que é perigosa, né? Então, o conflito ele é importante, que as pessoas se deem conta. Bom, isso aqui é aprovado por lei, mas não quer dizer que seja ético ou que seja correto. Então, eu não vou fazer ou eu vou, não é, descumprir
porque é um crime contra, não é? Fere o direito das outras pessoas, né? Assim como eu não quero que fira os meus, eu tenho um limite no momento em que eu firo o direito das outras pessoas. Esse é o limite ético que é preciso ser, né, sempre recordado por nós cotidianamente. É diferente de uma moral universal que pretende dar conta de todas as situações sem olhar mais de perto. E aí pode ser um problema, não é? Porque você tem aí generalizações, tá? Professora, e como é que a pessoa pode identificar que ela passou dos limites com relação à autocobrança, ao remorso? Autocobrança? Isso. Ah, sim. Olha, sabe, eu observo muito na clínica, a gente vai sempre ver caso a caso, né? Mas a pessoa, ela começa, sem se dar conta, né? Às vezes não é algo tematizado por ela, nós diríamos, não é algo muito consciente, ela começa a buscar situações em que ela vai se prejudicar, ou vai se dar mal, ou é um autoabandono relacionado à saúde, ou é uma procura de situações de autodestruição, né? Nós vemos as compulsões, por exemplo, ela pode estar se punindo indiretamente. Então, ela vai complicando a própria vida, ela vai fazendo escolhas não apropriadas, mas que você vai notando que são decisões em que ela vai ser prejudicada. E ela diz, eu mereço, esse é o lugar que eu mereço, eu não mereço nada bom. Né? Então, ela vai recusando situações que podem ajudá-la, por exemplo, e vai complicando a sua vida. E aí a gente vai vendo que há ali uma matriz de culpa que não foi tematizada, né? Então, há pessoas, por exemplo, que morre alguém da família, elas, eu não posso mais continuar vivendo, eu não posso mais ser alegre, eu não posso ter bons momentos, porque a pessoa morreu, a culpa é minha de continuar vivendo, percebe? Então, há pessoas que são muito culpadas, culpabilizadas e vêm de situações familiares ou até mesmo, não é, de alguns movimentos religiosos, não são todos, né? Mas extremamente culpabilizadores. Você tem que pagar, você tem que ser punido, você tem que ser, né? A ideia do castigo. Então, é preciso que ela vá separando a responsabilidade da ideia do castigo. Responsabilizar-se, reparar as situações é uma coisa. Castigar-se não modifica nenhuma situação. Então, nós vamos separando, não é? Essas instâncias. Exato, professora, até porque acaba refletindo na nossa vida, né, no convívio, na família, no trabalho. E eu gostaria de agradecê-la e muito, né, pela participação conosco, por todas as informações e as explicações também. Muito obrigada. Tá bem, obrigada também a vocês. Parabéns pelo programa, tá? E um abraço para todo mundo. Obrigado, Boa noite. professora. Um abraço. A gente que agradece e até uma próxima aqui de volta na TV Fico à Aparecida. Estamos de volta e hoje falando como se libertar do pecado. Nos blocos anteriores, falamos sobre a vivência do tempo quaresmal, a busca pela conversão, também exemplos de pecados e principalmente como o sentimento de culpa pode afetar nossas vidas. Mas também podemos questionar o livre-arbítrio que temos. E exatamente sobre essa liberdade de escolhas, as consequências e o equilíbrio de nossas ações que conversamos agora com o padre José Roberto Abreu de Matos, que é teólogo e professor da PUC. Padre, muito boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Aparecido Debate. Boa noite, Renato. Boa noite, Rafaela. É um prazer estar com vocês. Padre, então, para a gente começar, a primeira pergunta é sobre um artigo que o senhor escreveu analisando o pecado segundo Santo Agostinho. É sobre o dilema de Deus amar infinitamente a humanidade, mas não interferir diretamente nos nossos sofrimentos. Professor, o senhor estudando a obra de Santo Agostinho, tem uma resposta para esse dilema? Olha, na verdade, o dilema de Santo Agostinho sempre esteve presente em toda a sua vida. Santo Agostinho, quando pensa o pecado das origens, ele vai pensar em determinados momentos, como, por exemplo, de 387 depois de Cristo a 397, ele pensa como consequência do pecado a morte carnal do ser humano. Depois de 397 até 411, ele pensa não só do corpo, mas também da alma. E a partir de então, 2 anos após, ele começa a pensar
pecado de uma outra forma, sendo congênito, participantes aí os nossos primeiros pais. Como Adão e Eva pecaram, nós temos esta herança do pecado original. Padre José Roberto, né? Uma boa noite para o senhor também. Obrigada mais uma vez por estar conosco nesta terça-feira. Pegando o gancho também deste assunto, é claro, Santo Agostinho também reflete que o pecado é importante, pois a punição ajuda na harmonia do universo. Essa penalidade, ela pode vir de nós mesmos, quando falamos principalmente da penitência da quaresma? Como explicar, né, para o pessoal de casa que está acompanhando agora? Antes de falar sobre a quaresma, nós somos perfeitos em nossa constituição. De todos os seres criados no universo, o maior de todos eles, o mais perfeito, é o ser humano. E ele é tão perfeito que Deus deu a capacidade a ele da escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Portanto, nós sabemos escolher entre o certo e o errado, né? Nós sabemos, por exemplo, diferenciar uma laranja-lima de uma laranja-pera, porque já passamos pela experiência de degustar a mesma. Portanto, nós temos conhecimento, esse conhecimento é nato, né? Santo Agostinho diz que nós temos as memórias de Deus. Um dia em Deus nós éramos plenamente felizes. Depois viemos para este mundo e, diante da condição do homem possuidor de livre-arbítrio, o homem se corrompeu e nós nos corrompemos, né? Corrompemos a nossa vontade. Justamente é aí que entra a questão do pecado das origens. Nós temos a possibilidade, quando alguém nos diz assim, olha, eu não queria fazer, na verdade nós só fazemos aquilo que queremos. E quando nós pecamos, nós temos ciência do nosso pecado. Agora acontece uma coisa muito interessante com nós, seres humanos, que se nós remetermos novamente ao pecado das origens, a gente pode descrever de uma forma muito simples. Deus passeava no jardim todas as tardes com Adão e Eva, e ele disse aos dois, não podem comer do fruto da árvore do conhecimento. No entanto, o que acontece com o homem é muito curioso, né? Dentro dessa possibilidade de ver, de conhecer, ele é muito curioso. E Deus uma vez desce, está lá no livro do Gênesis, e pergunta por que eles estão escondidos. E aí a resposta é muito interessante. Adão se volta para a mulher e diz, a Deus, a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. E ela se volta para a serpente e diz, a serpente me enganou e eu comi. Moral da história, numa linguagem muito simples, desde as origens, desde os primórdios, nós sempre jogamos a culpa nas costas dos outros. A responsabilidade é sempre dos outros. E em relação ao pecado e as consequências do pecado na nossa vida, a gente quer, de certa forma, sempre culpar alguém. E neste alguém, eu diria para vocês, no primeiro lugar, culpamos a Deus. Deus é onipresente, Ele é infinitamente bom, e foi por conta da bondade, é por conta da bondade de Deus, que nós temos a capacidade até de errar. E eu diria para vocês que de um mal, Deus sempre tira um bem. De uma dificuldade, sempre um crescimento. De um sofrimento, uma metanoia, uma mudança de conversão. Então, dentro desse aspecto, eu diria para vocês que a Quaresma nos ajuda a repensarmos um pouquinho a nossa caminhada. Eu sei que eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Eu posso comer exageradamente? Posso, mas eu vou ter consequências na minha vida. Eu posso beber de uma forma desordenada? Posso, mas isso vai trazer consequências para a minha vida. E isto não é castigo de Deus. Nós não podemos imaginar isto como sendo castigo de Deus. Deus é sempre bom. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo Ô, todo. Padre, então, tão importante quanto o livre-arbítrio tem que ser a nossa capacidade de nos redimir dos nossos pecados, né? E eu diria assim que a Quaresma nos ajuda nessa redenção, eu diria. Redimir dos pecados, quer dizer, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto ser pensante, que tem a memória de Deus. Santo Agostinho diz, nós temos a memória de Deus. Nós buscamos neste mundo a felicidade, a beata vita, né? Nós buscamos sermos felizes.
Nós só buscamos a felicidade porque um dia nós fomos plenamente felizes em Deus. Nós tínhamos tudo de bom em Deus, mas decorrente dessa nossa existência humana, nós nos afastamos. E aí eu diria para vocês que não só Santo Agostinho, e bem antes São Paulo vai dizer que tem um remédio para isso. Quanto mais voltados para Deus, mais livres nós nos tornamos. Quanto mais voltados para os nossos vícios, mais escravos nós nos tornamos das nossas paixões. Como eu disse há pouco, nós precisamos dominar o animal que existe dentro de nós. E esta é a proposta de Agostinho: dominar os instintos carnais, que é muito difícil no ser humano. E, portanto, eu diria que a Quaresma, dentro dessa proposta de mortificação, de renovação, de metanoia, de conversão, nos sinaliza que nós podemos ser felizes. Eu posso ser feliz bebendo água. Eu posso ser feliz comendo arroz e um feijãozinho. Porque, olha, tomar uma água geladinha num momento de sede é um prazer imenso, eu diria para vocês. Talvez comer um arrozinho com feijão, estou falando uma linguagem muito simples, é um prazer, uma alegria imensa, porque não só nos sustenta no momento, mas nos remete à nossa infância, aos nossos pais. Eu não tenho mais pai e mãe, são falecidos, mas quando eu como um arrozinho, um feijãozinho feito na hora, me vem a infância, me vem um prazer, uma felicidade, e é esta felicidade que eu quero obter na minha vida, porque quando eu estava em Deus, e um dia nós voltaremos para Deus, com certeza, quando eu estava em Deus, plenamente eu era feliz. E falando desta felicidade, o senhor abordando essa questão das memórias também, né, padre? Dá para lembrar um pouquinho também de uns artigos que a gente leu do senhor em relação entre as trindades que se formam no processo de autoconhecimento da alma, né? Aí destaca-se, então, a memória, inteligência e vontade. Qual a relação, então, com o pecado e possivelmente com o remorso, o sentimento de culpa, já que o pecado ele é atribuído, né, à própria vontade, como o senhor mesmo já disse? Sim, o remorso eu diria para vocês que somente nós seres humanos temos, justamente por conta dessa realidade do livre-arbítrio. Sentir remorso é reconhecer e, às vezes, aceitar ou não que nós erramos. Porque nem sempre, quando as pessoas sentem remorso, elas aceitam que elas erraram. Então, o remorso, eu diria para vocês, nos colocam de novo dentro da ordem, da perfeição da ordem. Porque todos os seres são perfeitos na sua constituição. Os olhos existem para quê? Para ver. Os ouvidos para quê? Para ouvir. A boca para quê? Para falar. As mãos para utilizar. Os pés para caminhar. Só que alguns não ouvem, alguns não falam, alguns não enxergam, e assim por diante. A natureza é perfeita, né? Existem os acidentes. Eu diria para vocês que o remorso dentro dessa caminhada do ser humano, nessa caminhada terrestre, dá a possibilidade do homem dizer: não, olha, eu posso ser melhor, eu posso melhorar, eu posso ser feliz. E como ele sabe que fazer coisas erradas ou praticar vontades não benéficas para a sua condição humana traz a tristeza, ele então começa a pensar de forma diferente. Padre, existe pecado maior ou pecado menor? E a punição? Existem graus de pecados, sim, né? Existem graus de pecados. Mas eu vou trabalhar com vocês, eu vou dizer para vocês, eu sou tão apaixonado por Deus, né? E eu sempre falo, eu sou professor de filosofia, de teologia, sou padre há quase 20 anos, 28 anos. Eu sempre digo, olha, o que prevalece no final das contas é a misericórdia e o amor de Deus, né? É a misericórdia e o amor de Deus. Por exemplo, o Evangelho de Lucas. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque é o Evangelho da misericórdia. Não sei se vocês já tiveram oportunidade
ler e grifar as palavras do Evangelho de Lucas. 78 vezes aparece no Evangelho de São Lucas a palavra misericórdia. E misericórdia, na conotação hebraica, grega, está muito mais voltada à questão do ventre materno do que simplesmente perdoar. Vai muito além de tudo isso. Deus nos ama com o ventre de mãe. Deus é infinitamente bom. E, portanto, se Ele permite que nós possamos escolher de forma errada algumas coisas para a nossa vida, é porque Ele sabe também, não porque Ele não seja bom, Ele é sempre bom, é porque Ele sabe que de um mal, de uma dificuldade nós vamos crescer. E nós vamos aprendendo todos os dias um pouquinho também, né, Padre? Então é importante a gente falar Exatamente. isso também. E só voltando rapidamente sobre a questão do tempo quaresmal, né, da quaresma, né, qual que é o sentido da quaresma para dar, então, harmonia, né, no universo, Padre? Exatamente. Eu penso a quaresma de uma forma harmônica no sentido, como todas as coisas estão criadas e foram criadas de forma hierárquicas, perfeitas, nós também podemos voltar ao nosso prumo, né? Voltar ao nosso prumo. E qual seria esse prumo? Voltar ao princípio das nossas origens, quando nós ainda não havíamos pecado, quando nós passeávamos no jardim com Deus, na presença de Adão e Eva, nós ali também estamos representados, passeávamos com Deus, talvez para tomar um cafezinho no final de tarde. Porque Deus é sempre bom. Ele se esquece das nossas falhas, Ele só lembra da sua misericórdia. Amém. Padre, muito obrigado, viu, por esse bate-papo aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo já terminou. E até uma próxima aqui na TV Aparecida. Obrigado pelo convite. Será um prazer, um outro momento, estar com vocês. Uma boa noite, Renato. Boa noite, Rafaela. E eu posso desejar, desde já, uma santa e feliz Páscoa para vocês. Amém. Para todos nós. Para Amém, todos Padre. nós. Obrigada. Uma ótima semana também para o Senhor. E o Aparecido Debate de hoje, então, fica por aqui. Você pode rever as entrevistas desta noite, assim como programas anteriores, no nosso canal no YouTube. Aproveite também e nos siga nas redes sociais. No Instagram você acompanha a programação e os bastidores do jornalismo. Obrigado pela companhia com a gente, uma boa noite e até a próxima. Ótima noite, até semana que vem. Tchau, tchau.